Contigo Sim, saiba agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela Contigo Sim. Ângela é flagrada com Leonardo e Salma toma um reviravolta daqueles fazendo um fuzuê no hospital. Geraldo flagra Miss com carta secreta. Haja emoção, viu? Clica no gostei, diz de onde você está nos acompanhando e me conta, entre Álvaro e Leonardo, quem vocês acham que merecia ter um final perfeito ao lado de Ângela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentário e nos conta também de onde você está nos acompanhando. E vamos agora saber o que é que vem por aí em Contigo Sim. Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Salma vai flagrar os dois juntos. E ela não vai deixar isso barato, não. Após uma longa noite juntos, Leonardo e a Ângela passam então a passar juras de amor um para o outro. Nisso, Leonardo diz que não conseguiria mais continuar casado com a Salma depois de tudo que aconteceu entre eles. Aí a Ângela pergunta o que eles vão fazer para que possam continuar tendo mais momentos assim. Leonardo diz que ele já tomou uma decisão. Nisso, o telefone dele toca. Aí ele vai olhar quem é a Salma. Ângela pergunta a Leonardo se ele não vai atender. Ele respira fundo e diz que sim. Quando o Leonardo atende o telefone, pergunta o que foi que aconteceu. Aí a Salma pergunta se ele está com ela porque ele não voltou para casa. Aí o Leonardo pergunta se ela está bem. Ela diz que não está bem. Como ela poderia ficar bem se ele passou a noite fora e agora ela já sabe com quem ele está. Ele está com ela, né? Eu te juro que vou me vingar, porque isso não se faz, Leonardo. Aí o Leonardo fica ali calado e a Salma começa então a gritar, porque ela é a sua esposa. Ele tem que passar a noite com ela e ao lado dela porque ela está grávida de um filho dela. Aí o Leonardo pergunta se aconteceu alguma coisa com ela. Aí a Salma pergunta onde ela está. Onde quer que ele está. Você está com ela, não é verdade? Aí o Leonardo fica calado. Aí então ela fala, maldito traidor, você é um maldito. Aí Leonardo fala, para, Salma, para, por favor, você sabe que você não pode ficar assim. Aí a Salma então diz que ela pode sim, porque tudo que está acontecendo é culpa dele por não lhe dar atenção e agora está se metendo na cama com aquela sua amante. E diz que ela é quem está carregando um filho dele e que ele deveria tratar ela melhor. Aí então ela começa a gritar. Aí então Leonardo pede para que a Salma fale um pouco mais baixo porque ele consegue escutar perfeitamente. Aí a Ângela então começa a ouvir toda aquela situação e fica um pouco com vergonha. Aí a Salma começa a se esgoelar no telefone. Ela grita dizendo para aquela nojenta ouvir que ela está destruindo um lar, ela está destruindo uma vida e está fazendo uma criança que nem chegou ao mundo nascer ficar órfã, porque é isso que ela vai ser se Leonardo não voltar para casa e seguir com suas obrigações de marido e mulher com ela. Aí a Salma começa a gritar, dizendo que a Ângela é uma golpeira, é uma pessoa que não vale nada e fica gritando. Aí o Leonardo pergunta, já que você não está precisando de nada, eu vou desligar. Aí a Salma pergunta se a Ângela está ouvindo, que ela está destruindo um lar. E então Leonardo desliga o telefone bem na cara da Salma, que fica revoltada com toda essa situação. Aí ela chora e tem uma ideia, ela pega então sua bolsa e sai então para tomar uma grande decisão. Nisso, o Leonardo se desculpa com a Ângela pelo que aconteceu. Aí a Ângela então diz que ela entende perfeitamente tudo o que está acontecendo e que ele não precisa se explicar com ela. Os dois ficam ali sem jeito, dando então aquele quebra no clima que estava muito bom entre os dois. Os dois se vestem e Leonardo diz que vai renunciar. Ele vai se divorciar e vai fazer tudo o que for preciso para ficar ao lado de Ângela. Aí a Ângela diz que ela estará com ele sempre no que ele precisar. Aí Leonardo pede para que ela tenha mais paciência e lhe desculpe pelas coisas que estão acontecendo. Mas tudo o que ele mais quer é que todos saibam da união deles dois e do amor que os dois se sentem um pelo outro. Aí então eles se dão um grande abraço então para se agradecer por tudo que aconteceu e agora torcer para que os próximos dias sejam bons. Aí o Leonardo se despede então da Ângela e Ângela então do Leonardo e começam então a resolver suas coisas, quando de repente o telefone começa a tocar novamente, dessa vez é o da Ângela. Aí então ela quer saber o que aconteceu. Aí no telefone é a Clarinha para dizer que o Álvaro está muito mal de saúde e então ela pede para conversar com a Ângela. Aí então, nesse momento, a Ângela diz que logo ela chegará ao hospital e conversará com ela pessoalmente.
Leonardo quer saber o que foi que aconteceu. Aí, nesse momento, a Ângela informa para o Leonardo que após o acidente, o Álvaro ficou cego. Aí os dois se surpreendem, pois foi a Clarinha que ligou para informar então a Ângela, sem saber que o Leonardo estava lá. Aí, então, eles começam então a ver que aquela noite de amor que os dois tiveram foi muito bom. Porém, os problemas deles não se encerraram por ali. Ângela e Leonardo já nem disfarçam o que sentem um pelo outro. Eles saem junto então do quarto de hotel e trocam juras de amor ali na frente de todo mundo. Ângela diz que eles deveriam ser mais discretos, pois as pessoas poderiam falar contra o que eles estão sentindo, até porque a Salma ainda está grávida e ele ainda não se divorciou. Leonardo diz que apesar de tudo, ele está seguro que juntos eles poderão ser felizes juntos e terem uma família logo logo. Ângela diz que está muito feliz por tudo que está acontecendo entre eles dois. Aí eles se dão um beijo e é justamente nesse momento que a gente vê então que a Salma está em um Uber bem longe de tudo ali, vendo então toda a cena do casal então que está muito apaixonado. Ângela entra então no carro de Leonardo para que vão juntos para o hospital. Aí a Salma começa então a chorar e dentro dela ela fala que vai se vingar então de tudo que está acontecendo, que Leonardo é um traidor, pai de sua filha, mas que a Ângela vai se arrepender de tudo que está fazendo com ela. O doutor está examinando o Álvaro e fala que o que aconteceu com ele não está no cérebro, e sim nas extremidades oculares dele, e que ele tem chances de poder voltar a enxergar em breve. Porém, por enquanto, ele vai seguir assim no escuro. Ele vai então entrar com algumas medicações, fisioterapias e tudo, mas ele deseja então que tudo de bom aconteça com o Álvaro, pois poderia ter lhe causado danos muito mais maiores. E diz que então ele terá então uma recuperação muito boa. E diz que todos os seus exames mostraram então uma ótima recuperação nesse período. Infelizmente a sua visão ainda não voltou, mas ela pode então voltar. E então recomenda para o Álvaro continuar então no hospital para que possam então fazer alguns exames e ver o que pode de fato acontecer sobre ele enxergar ou não. Leonardo equipe a reunião lá, as enfermeiras, para então tomar todo o cuidado com a Samantha e também com o Álvaro, e pede para que não dê nenhum tipo de informação à imprensa. Tanto o Leonardo quanto o outro médico de plantão avisa isso para que ninguém dê nenhum tipo de informação. Nisso, a Salma chega então aos berros no hospital e então começa então a falar que pegou os dois então saindo então de um hotel, os dois juntos. Aí faz um verdadeiro escândalo falando que Ângela e o Leonardo dormiram juntos. Aí o Leonardo pede para que a Salma pare de gritar, porque todo mundo está vendo e ouvindo. Aí a Salma fala que todos deveriam saber mesmo, porque Leonardo e Ângela são amantes. Aí então Leonardo pede para que pare, porque eles já não são mais um casal, eles estão separados. Aí então a Ângela fica ali morrendo de vergonha diante de toda a vergonha que a Salma está fazendo no verdadeiro escândalo. A Salma não mede palavras e faz aquele verdadeiro escândalo, gritando que os dois dormiram juntos e que a Ângela é a amante então do Leonardo, enquanto ela estava em casa grávida, o Leonardo estava dormindo com a Ângela. Aí a Ângela pede para que a Salma se acalme, porque isso pode fazer mal para o seu bebê. Aí a Salma grita para ela que muito mais mal faz a Ângela em ficar com seu marido, fazendo de tudo para destruir uma família, para destruir um elo. E então começa a falar tudo quanto não presta, tanto para o Leonardo quanto para a Ângela, dizendo que os dois são dois traidores, dois mentirosos. E é por isso que você não quer saber de mim e de sua filha, não é, Leonardo? Porque você estava metido na cama com aquela outra. Aí, gente, todo mundo do hospital fica olhando então tanto para Leonardo quanto para a Ângela, e com pena, lógico, da Salma, né, que está então já no final de sua gestação, passando por tudo aquilo. Aí então a Salma começa a bater no Leonardo, querendo correr para cima de Ângela. Aí as enfermeiras correm para segurá-la. Aí ela começa a gritar, chamando os dois de malditos e desgraçados que estão lhe enganando. Nisso, gente, o Geraldo chega e ele já tinha alertado que não queria mais escândalos ali. Aí então ele fala que isso vai contra todas as regras e exige então que tanto o Leonardo quanto a Ângela e a Salma vão para o seu escritório e exige então que todos ali voltem a trabalhar. Aí o Leonardo olha com desprezo para a Salma e a Salma olha com ódio para a Ângela, e a Ângela fica ali sem saber o que fazer sobre o que diante de tudo aquilo, pois é uma vergonha das grandes.
Enquanto isso, Dário está tentando acalmar Clarinha, pois a Clarinha agora sabe que seu pai está cego. Dário diz que isso pode então mudar. Bom, diante de todo o quadro, ele está então com bons resultados nos seus exames. Porém, algo está então errado somente em sua visão, mas isso pode mudar. De repente, a Clarinha lhe tá com um abraço. Os dois então estão apaixonados, mas Dário se segura, mantém firme sua postura de médico para que não interfira, todo aquele sentimento entre os dois. A Clarinha fala que ela é uma tonta. Aí o Dário pergunta por quê. Aí ela fala que diante de tantas pessoas ali para abraçar, ela foi justamente abraçar o Dário, que nem sequer corresponde um abraço. Aí Dário diz que ele está tentando ser profissional, porque o que ele sente por ela é muito mais forte do que qualquer outro sentimento. Ele machuca muito saber que ela está sofrendo por algo como o que está acontecendo agora com seu pai, Álvaro. Dário diz que ele ama ela. Por ele estaria juntos, mas agora ele não pode, então, testar a paciência de Álvaro, muito mais numa situação como que ele está. Isso seria, então, sujo da parte dele. Eles vão respeitar o tempo de Álvaro a aceitar essa relação ou não, e eles seguiriam, então, com vidas separadas. A Clarinha diz que é muito difícil ter Dário como seu amigo. Aí Dário diz que para ele também é muito mais difícil ter ela por perto e não poder, então, tocá-la, beijá-la, mas eles têm que manter a postura para fazerem as coisas certas e, quem sabe, assim, eles poderem então um dia ficar juntos. Aí, vendo então a Clarinha muito vulnerável, o Dário diz que ela tem pessoas especiais ao seu lado, pessoas que amam ela, que gostam dela, que cuidam dela. Ele não vai interferir na vida dela, muito menos na felicidade dela. Daí então dá um silêncio entre os dois e Dário então faz uma pergunta, se ela está gostando de Sebastião. Ela diz que sim. Mas, infelizmente, quem ocupa 100% do seu coração é o Dário e ela já não consegue amar mais ninguém do jeito que ela ama ele. Aí, então, ele fica olhando ali para ela com pena, Porque ele realmente queria corresponder todos os sentimentos dela, como já corresponde, porém, o Álvaro não permite que essa relação vá adiante. Enquanto o Álvaro era apenas um irmão, os dois estavam se enfrentando, mas depois que ele soube que o Álvaro é pai da Clarinha, eles decidiram, então, dar uma pausa nessa relação. Dário então pede para que Clarinha viva sua vida, consiga então se formar nos seus estudos, ter mais amizades e que, se for o caso, ela engatar então nessa relação com o Sebastião, que ela faça e que um dia toda essa história será apenas uma história linda e que eles vão superar tudo o que eles sentem. Aí então a Clarinha diz que ela pode até tentar deixar de amar, mas ela não sabe se vai conseguir, e então os dois se dão um abraço, mas se respeitando então aquele espaço de não se beijarem. Geraldo está em seu escritório, agora que as coisas estão mais calmas, conversando com a Salma sobre o que aconteceu. Ele diz que não é certo ela ter ido até lá no hospital, tendo a consideração que ele tem por ela e ter feito aquele verdadeiro escândalo com os pacientes tudo ali olhando. Aí a Salma pede perdão para o Geraldo e diz que essa não foi sua intenção. O que aconteceu foi que ela viu o Leonardo junto com a Ângela saindo de um hotel. Aí ela os seguiu até o hospital e não teve como conversar com o Leonardo mais tarde. Ela ficou com as suas emoções à flor da pele. E a única maneira dela expressar tudo isso foi acabar então falando alto, gritando ali no hospital. Geraldo diz que entende a frustração dela, mas ela também errou com o Leonardo e agora o Leonardo está seguindo sua vida junto com a Ângela. Aí então a Salma diz que isso não é justo, porque o Leonardo lhe abandonou ainda estando grávida. Leonardo fala que, então, tudo isso que aconteceu foi por causa que ele estava com a Ângela, mas isso não é justo. Aí, então, o Geraldo defende o Leonardo e diz que não foi justo o que a Salma fez com o Leonardo anteriormente, fingindo, então, uma depressão, fazendo com que médicos fossem demitidos por causa, então, de alguns exames que ela, então, fez provar que eram falsos e, então, acabou, então, causando, então, vários danos, então, até mesmo no hospital, além da relação, então, dela com o Leonardo. Aí, então, a Salma fala que ela sabe que ela errou, mas foi a única maneira que ela achou de chamar a atenção do Leonardo para ela, porque o Leonardo só quer saber da Ângela e não dela com a bebê. Geraldo diz que a situação é realmente bem difícil, mas ela não deveria ter ido até ali ao hospital causar um verdadeiro escândalo. Aí o Geraldo então dá um puxão de orelha na Salma por tudo que ela está fazendo e pede para que ela pense um pouco nessa gestação. E diz que diante de tudo isso, ela gritar e fazer tumultos não vai resolver nada. Isso não vai trazer o Leonardo para ela. Pelo contrário, vai afastar cada vez mais.
Geraldo então pede para que a Salma se tranquilize. Aí a Salma pede para que o Geraldo converse, abra a mente então do Leonardo, porque o que ele está fazendo está prejudicando tanto a vida dela quanto da criança, e pede para que Geraldo ponha o Leonardo em seu lugar, a cabeça dele no lugar, para que ele volte então, para que eles sejam marido e mulher. Aí o Geraldo diz que sobre isso eles são amigos, ele é chefe do Leonardo, mas ele não pode interferir na vida íntima do Leonardo. Aí então ela fala que é tudo culpa da Ângela, porque a Ângela e o Leonardo são amantes há muito tempo e só agora ela conseguiu abrir os olhos justamente na gestação. E foi justamente nesse período que o Leonardo lhe abandonou grávida, e fala para o Geraldo que ela tem suas necessidades de pessoas para ter alguém do seu lado para conversar, desabafar, ser feliz, e está sendo tudo uma verdadeira frustração no momento tão importante de sua vida. Aí o Geraldo diz que não consegue ver a Ângela como amante, como uma pessoa tão ruim, a forma que então a Salma fala, e pede então para que a Salma se acalme novamente e que depois ela converse com Leonardo, mas ele deixa claro para a Salma que não consegue ver esse cenário que a Salma está falando. Salma então fala que foi ela quem conseguiu ver, ela flagrou os dois saindo do hotel, Leonardo ainda está casado com ela, e sem falar que ainda está esperando o filho dele, e agora saber que os dois estão se metendo na mesma cama, isso a machuca demais. Geraldo diz que consegue entender, compreender, mas não pode fazer nada, e pede para a Salma, da próxima vez, ela se comporte diante então do hospital para não causar escândalos, porque isso não vai prejudicar só o Leonardo, como também a ele, que não tem nada a ver diante de toda essa confusão. Samantha acorda e vê que Geraldo está ao seu lado e pergunta a ele o que ele faz ali. Geraldo diz que veio vê-la, ele já não estava mais aguentando ficar longe dela. Samantha pede então para que ele saia. Geraldo pede para que ela não fale assim. Aí então ela pergunta para Geraldo se agora ele está feliz em vê-la daquele jeito, pois agora ela deve estar pagando por todas as coisas que ela lhe disse. Geraldo diz para ela não falar desse jeito. Ele daria sua vida para não ver ela sofrer nem chorar, e nem muito menos estar sentindo algum tipo de dor. Samantha fica ali então pensativa e diz que agora sua vida se acabou, pois agora com o rosto daquele jeito ninguém mais vai lhe querer, nem muito menos o Álvaro, e começa a se lamentar cada vez mais diante de tudo o que aconteceu. Aí então culpa então Geraldo por todas as desgraças que lhe aconteceu. Geraldo diz que não tem culpa de nada que aconteceu, mas pelo contrário, ele está ali para poder então apoiá-la no que ela quiser, e diz que juntos eles retornarão para casa, para que possam retomar então suas vidas naturalmente, e o que o Geraldo puder fazer para recuperar então o rosto da Samantha ele vai fazer, mas pede à filha um pouco mais de paciência e compreensão. A Samantha então expulsa o Geraldo de seu quarto e diz que não quer vê-lo e pede para que ele saia dali agora. Geraldo diz que ele pode sair do ambiente, mas nunca vai deixá-la ela só. Ele sempre estará lá para ela. Aí a Samantha fala: veja só, você está aqui dizendo que nunca vai me abandonar, mas logo cedo você falou que eu me era um monstro, que eu tinha me transformado num monstro. E olha só para mim, realmente, papai, agora eu sou um monstro. Você não vê como estou? Aí Geraldo começa a chorar e diz que está lá para apoiá-la. Daqui a pouco os efeitos dos remédios vão passar e ela sentirá algumas dores, mas ele estará lá. Diante de tudo e de qualquer coisa que aconteça na vida dela, ele nunca vai abandonar ela porque ele a ama de verdade. Aí a Samantha pede para que o Geraldo saia, suma de sua vida agora mesmo, porque por várias vezes ele disse a ela que ela era um monstro, e agora sim, agora ele pode ficar contente, porque realmente agora ela é um monstro. Geraldo então diz para a Samantha que ele não tem culpa de nada que aconteceu, e que ele a ama de verdade, e que independente de qualquer coisa que aconteça com ela, ele sempre estará lá para ela. Aí a Samantha pede para que Geraldo não seja hipócrita e que saia dali, e começa então a gritar dizendo que não quer ver ele, que ele saia, que ele desapareça. Geraldo não quer deixar a Samantha nervosa, então ele começa a chorar então e vai saindo. Aí nesse momento chega então o doutor. Aí então a Samantha pede para que ele não permita que o Geraldo entre ali e expulsa então o Geraldo de seu quarto. Mead se aproveita do estado de saúde de Samantha e vai até o seu escritório para investigar onde está aquela carta secreta que lhe incrimina. Ela sai olhando tudo, gavetas, móveis, tudo, até que encontra então um papel embrulhado. Aí ela então pega pensando ser então a carta e então taca ali na sua bolsa. Ela então acha que seja então a carta secreta, sem saber ela que existe uma outra
cópia sobre aquilo lá. Aí ela então começa a ler então a carta e vê que realmente é a carta secreta que ela tanto procurava, a carta que Samantha estava chantageando a Mirtz. Agora, põe fim então nessa chantagem, porque finalmente ela encontrou. Aí de repente, quando ela está lendo aquela carta, o Geraldo chega. Aí ela esconde então a carta, Geraldo percebe e pergunta então o que a Mirtz faz ali no escritório de sua filha. Mirtz fica congelada sem saber o que dizer. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Não sai desse vídeo sem antes de deixar o seu gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.